No meu primeiro vídeo eu falei rapidamente sobre por que acredito que o Estado vai desaparecer sozinho. Falei que ele foi relevante economicamente durante boa parte da história, trazia lucro para quem o respeitasse, foi algo necessário mesmo, mas não é mais necessário agora. Só gera custos para quem o aceita e não traz mais benefícios. Toda criação humana deixa de existir no momento que deixa de ser eficiente. Pessoas tendem a dar um peso muito grande à vontade das pessoas. O governo vai continuar existindo porque políticos e funcionários públicos querem. Eles sempre lucram com o esquema. Mas na prática, não é tão simples assim. No momento que algo deixa de ser economicamente relevante, ele tende à extinção. Pelo simples motivo que as pessoas que ignoram sua existência têm uma vantagem econômica sobre aquelas que ainda acreditam no método ineficiente. Por puro darwinismo, ou melhor, dawkinismo. Não estamos falando de seleção natural de espécies, como descreveu Darwin, mas a sua contrapartida, a seleção natural de ideias, a evolução memética, definida por Richard Dawkins. Quem opta pela alternativa mais eficiente, cria mais recursos, se torna mais rico, tende a ter o seu estilo de vida copiado por outras pessoas que também querem ser ricas. Quem opta pela alternativa menos eficiente, perde recursos, fica mais pobre, tende a se tornar um exemplo negativo do que não se deve fazer. Em pouco tempo, a evolução memética dawkiniana garante que a sociedade vai migrar para a forma mais eficiente, por mais que algumas pessoas tentem usar a força para manter seus privilégios. Em pouco tempo, o Estado vai deixar de ser usado pela população. Mas antes de analisarmos exatamente o que isso significa, vamos entender por que o Estado foi necessário. Como, durante muito tempo, pagar imposto foi algo que trazia lucro. Por que o Estado vai desaparecer em breve? Ou o que é o custo de transação? O economista Ronald Coase não era libertário, não era da escola austríaca. Na verdade, era um economista da Universidade de Chicago, visto como alinhado ao socialismo. Como socialista, ele escreveu em 1934 o paper The Nature of the Firm, como uma crítica ao liberalismo clássico. A pergunta central era, se o livre mercado é tão bom, por que existem firmas? Por que existem empresas? Empresas são ambientes em que as trocas econômicas não são feitas por livre mercado. Ao contrário, seguem a lógica do planejamento central. Você recebe um valor X pelo seu trabalho, que é designado conforme um planejamento central. Você tem uma estrutura hierárquica de decisões. Se o livre mercado é melhor que o planejamento central, por que as empresas não o adotam? Por que a empresa que precisa de uma secretária não começa o dia buscando a melhor secretária pelo menor preço no mercado? Fecha um contrato com ela de um dia de trabalho, no dia seguinte busca novamente. Isso seria o livre mercado dentro da empresa. Garantiria que a empresa vai pagar sempre o menor valor pelo melhor serviço possível. E garantiria que a secretária também seria remunerada ao máximo, dada a qualidade do seu trabalho. Seria economicamente a melhor solução para ambas as partes. Todas as empresas consistiriam apenas de uma pessoa, o dono ou administrador, que aluga as fábricas, máquinas e contrata as pessoas conforme o mercado no dia, a cada dia. O motivo pelo qual isso não acontece é óbvio, é o chamado custo de transação. Custo de transação é um conjunto de custos ocultos que existem quando duas pessoas fazem negócio. Segundo Coase, são basicamente 3 elementos do custo de transação. O primeiro é o custo de achar um parceiro apropriado. Você quer contratar uma boa secretária? Tem que anunciar, buscar quem preste o serviço, ver os currícula, fazer background checking, preparar um contrato que seja aceitável por ambos. Tudo isso tem um custo, e não é pequeno. O segundo é o risco inerente de contratos muito curtos. Um contrato de longo prazo tem um valor total maior, o que torna mais simples admitir pequenos erros ou prejuízos ao longo do caminho. Você contratou uma empresa para fornecer luz para você no dia de hoje, mas justo hoje houve uma falta de energia no mercado e eu vou ter prejuízo. Eu prefiro não cumprir o meu contrato, não entregar a luz, do que ter esse prejuízo, porque eu não vou ter como recuperar esse prejuízo depois. Se por outro lado, firmarmos um contrato de 1 ano, passa a ser interessante para mim assumir o prejuízo hoje e manter o meu contrato e, portanto, o meu lucro no resto do ano. O terceiro custo é a própria regulamentação estatal, que privilegia contratos estáveis por ser mais fácil a fiscalização sobre eles. O fato de haver esse custo de transação torna economicamente viável a existência de grandes organizações,
organizações, empresas e firmas. O planejamento central diminui os custos e tem, portanto, uma eficiência econômica maior que o livre comércio. Porém, há um outro ponto também importante. O próprio Coase denomina o que ele chama de custo de administração. Como o planejamento central lida com a avaliação de previsões futuras, surgem dois outros tipos de custo. O primeiro é o custo de coleta de informações. Quanto maior uma empresa se torna, mais complexo fica se obter informações precisas sobre o que está acontecendo. Mais caro é para o administrador central ter informações para basear suas decisões. O segundo é o risco inerente a contratos muito longos. Há tendências que não são meras flutuações, são alterações que nunca retornam. Quem investiu em contratos longos para a fabricação de máquinas de escrever na década de 1980 nunca recuperou prejuízos. O ponto central dessa teoria dele é que qualquer organização de pessoas flutua entre esses dois modelos. Sempre haverá um pouco de administração centralizada e um pouco de livre mercado. Isso vale para famílias, para empresas, para países. Qualquer organização de pessoas vai se organizar com um pouco de planejamento central e um pouco de livre mercado, porque isso é o mais economicamente viável. Agora, a questão é o ponto de equilíbrio. Quanto de livre mercado e quanto de planejamento central é a melhor solução? Lógico, isso vai variar de situação para situação. Vai variar conforme um sem número de variáveis externas. Essas organizações, portanto, estão numa balança. Organizações pequenas demais têm um alto custo de transação e podem se tornar inviáveis. Organizações grandes demais têm um alto custo de administração e também podem se tornar inviáveis. A tendência é chegarem a um ponto de equilíbrio. Porém, quando algum fator externo altera essas condições, lógico, esse ponto muda. Sabe o que esses fatores todos têm em comum? Os 3 custos de transação e os 2 custos de administração, todos eles caem de forma significativa com o barateamento do custo da informação. O custo de contratar um motorista particular, por exemplo, caiu absurdamente com a abundância de informações. O Uber e similares são um reflexo disso. O custo de comprar coisas caiu também. Hoje existem sites de venda, tipo Mercado Livre e similares, em que é possível adquirir praticamente qualquer produto dentro de segundos. Muita gente não se dá conta de como era complicado antes. Você tinha que saber onde havia uma loja que vendia tal produto, precisava se deslocar até lá. Se quisesse a garantia de menor preço, teria que perder dias visitando diferentes lojas. Hoje você faz isso em 30 minutos sem sair de casa. Mas veja, o custo de administração também caiu significativamente. Hoje, os sistemas de governança corporativa fornecem indicadores em tempo real, algo que seria inimaginável décadas atrás. Hoje, um executivo de uma grande empresa sabe quanto foi vendido na última hora em cada filial da sua empresa. À medida que a tecnologia for se tornando cada vez mais ampla e barata, a tendência é que tanto o custo de achar um parceiro apropriado quanto o custo de coleta de informações administrativas tendem a zero. E os outros custos? E os custos inerentes a contratos de curto prazo e a contratos de longo prazo? Nesse caso, a informação ampla e barata diminui ambos os custos, mas diminui muito mais os riscos dos contratantes de curto prazo. O fato da informação sobre a performance passada dos contratados ser disponível para todos faz com que os contratados de curto prazo tenham uma propensão muito maior de honrar os compromissos, mesmo que isso signifique um prejuízo no curto prazo. Uma avaliação negativa de um contratante vai impactar todos os seus contratos futuros. Receber uma estrelinha no Uber vai dificultar a sua vida. O risco de longo prazo também cai, mas cai menos, porque a capacidade de realizar previsões adequadas de longo prazo é bem mais complexa e não depende apenas de informações presentes. Com essa visão, torna-se cada vez mais viável o estabelecimento de contrato de curto prazo, ou seja, favorece o livre mercado sobre a organização centralizada. Lógico, contratos por dia são algo que ainda será inviável em algumas tarefas, mas a tendência será sempre contratos mais curtos, organizações menores girando um grande número de ativos. É o que temos hoje. O Facebook é a maior empresa de mídia que existe. Paga o seu anúncio por clique. Obtém as suas matérias em troca de mera audiência. Pessoas publicam no Facebook justamente porque sabem que a matéria terá visibilidade. Airbnb é o maior complexo de hospedagem do mundo. Cada vez mais organizações são muito pequenas, orientadas a contratos curtos, sem compromissos de longo prazo.
literalmente viraram um livre mercado encapsulado. A tendência disso é crescer cada vez mais que o custo de informação ficar mais barato. Organizações serão cada vez menores e usarão o livre mercado ao invés de planificação econômica. O governo foi eficiente no passado porque prestava o serviço de chancelar negócios legítimos, emitindo alvarás de funcionamento para empresas, inspeção sanitária de produtos e outros. Também fornece uma forma de justiça, de reparação em caso de contratos quebrados ou violência contra inocentes. Com o alto custo de informações em que vivemos até a década de 1970, a única forma de prestar esses serviços era através de uma grande organização centralizada. Mas esses serviços todos podem ser prestados por entidades privadas de livre mercado de forma muito mais eficiente hoje em dia. Selos de qualidade de agências privadas de certificação já são uma realidade em águas internacionais, com empresas que certificam navios como a Bureau Veritas e a ABS. Fiscalização de qualidade de produtos tende a ser feita de forma muito mais eficiente pelos próprios consumidores. Verificar o Reclame Aqui, aquele site de reclamação de consumidores, é muito mais útil do que ver se a papelada do alvará daquele comércio está em dia. Justiça privada já é uma realidade em várias áreas e só não é mais usada por questões puramente culturais. Temos um vídeo sobre isso. Segurança também é muito melhor prestada por empresas privadas de segurança. Temos um vídeo sobre segurança privada também. Absolutamente qualquer serviço real que o governo poderia prestar hoje pode ser feito melhor por empresas privadas. Assim, cada pessoa que adotar o agorismo hoje, que passar a ignorar o governo, vai ter uma vantagem econômica sobre as demais. De fato, viver no Ancapistan hoje virou apenas uma questão de escolha. Sim, você pode viver no Ancapistan hoje mesmo, sem precisar mudar nada, porque não tenha ilusões. Mesmo quando o governo tiver desaparecido, sempre surgirão entidades mafiosas similares que querem impor regras e roubar imposto de você. O PCC, Comando Vermelho, etc., nada mais são que pequenos governos. O governo hoje é só mais um desses. Como indivíduos, buscamos, hoje e sempre, meramente fugir dessas entidades mafiosas, se esquivar de leis idiotas, de crimes abstratos, crimes sem vítima, evitar a relativização do direito de propriedade, evitar ser roubado por mafiosos cobrando taxa de proteção ou impostos, buscar sempre a liberdade. Bem-vindo ao Ancapistan. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.